mais uma estratégia da instituição de Edir Macedo, a Igreja Universal. Campanha religiosa ou seria uma campanha religiosa travestida de algo para obter benefícios para Edir Macedo? É o que nós vamos falar agora nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, nós estamos falando para você em relação a tudo o que tem acontecido nesse meio religioso, principalmente dentro da instituição de Edir Macedo. É importante que você venha não só ver os vídeos, mas também pesquisar sobre tudo o que estamos falando, para que você venha realmente ser desperto, para que você venha sair do sono da morte. Tá bom? Ontem nós colocamos esse vídeo aqui, falamos sobre o Frank. Você lembra do Frank, pessoal? O Frank, não é o Frank Aguiar não, tá? Não é o cantor, o Frank Aguiar. É o Frank do PCC. Eu gravei o vídeo, botei o vídeo dele, botei alguns vídeos, né? E para a gente contextualizar toda a história do Frank, ele é um ex-PCC e por algum motivo eu me equivoquei e falei do CV, do Comando Vermelho, mas na cabeça era PCC. Eu sei que ele era do PCC e hoje ele denuncia as facções aí, né? E o Frank, ele foi na Universal. Pessoal, eu penso o seguinte, vocês têm que ser um pouquinho mais maleáveis com as coisas. O pessoal vem aqui, provavelmente é hater, né? Provavelmente são pessoas da Universal mesmo que vêm aqui e querem comentar. Ah, me mandando pesquisar, porque antes de falar, você tem que pesquisar para saber o que o cara é. Eu sei que ele foi do PCC, eu sei. As pessoas vêm aqui, uma falou assim, ó, eu gosto muito dos teus vídeos, Marcelo, só que você não deixa os vídeos rodarem, as pessoas falarem. Pessoal, eu não posso. Até quando eu vou ter que falar para vocês que eu não posso deixar o vídeo rodar todo? Eu não tenho como. Se você quer ver o vídeo todo, pessoal, pesquisa, vai pesquisar. Aqui nós estamos fazendo um react, que é o que o YouTube permite. O YouTube permite a gente reagir. E dependendo do tempo que a gente deixa rodando, a pessoa que a gente está reagindo, ela vai e pede direitos autorais e ganha, e derruba o canal, derruba o vídeo. É isso que vocês querem? Eu não quero mais isso. Mas não estou, né, livre disso acontecer novamente. Mas eu não posso. Então, pessoal, mais uma vez eu vou explicar para vocês. Eu falo, eu interrompo, porque eu tenho que interromper. Aí, se você quer ouvir e ver o vídeo todo, você tem que pesquisar. Vai na internet, pesquise, procure, tá bom? Sobre o assunto. Mas eu não posso deixar o vídeo rodar todo, tá certo? Não sei se a pessoa... Já imaginou eu usando vídeos? Eu perdi uns 4, 5 canais já, até perdi a conta. Os primeiros canais que eu tinha aqui no YouTube, eu usava vídeos do Macedo, os canais da Universal. Eles iam lá e pediram direito autorais e ganham, eles ganham, porque eu não tenho como ficar usando, tá bom? Mas enfim, vai lá e assista o vídeo do Frank, o ex-PCC, que esteve aonde, Frank? Com fome, tropa. Ó, fui na Universal com fome, tropa. Fala de novo, tu foi aonde? Fui na Universal com fome, tropa. Uma fome do caboclo, mano. Cheguei lá numa humildade e pedi pro cara lá um pão, lá um café, qualquer coisa que tivesse lá pra me alimentar lá, né, mano? Depois você vai lá e assista, por gentileza, tá bom? Assista o vídeo do Frank aí, que nós reagimos. Eu não posso deixar o vídeo todo, mais uma vez. Então vamos falar agora sobre as falcatruas aí de Edir Macedo. E o Gilberto Nascimento me mandou esse material, que tem aqui, nesse material aqui, gente, tem a participação do Davi Vieira,
tá? Tem participação do Davi Vieira. Se caso a minha fotinha aqui embaixo, aqui, pessoal, ó, vou aumentar aqui para vocês verem, ó, daqui, ó. Se caso a minha fotinho, ela começar a travar lá embaixo, provavelmente o áudio vai continuar, tá? Porque eu vou estar em outra tela, eu não vou estar aqui olhando aqui para, né? Eu vou estar olhando em outra tela, está compartilhando outra tela e talvez trave, não sei, né? Não sei, vamos ver. Tomara que não, mas enfim. Vamos ver aqui a matéria que saiu no ICL Notícias, que é uma matéria feita aí pelo nosso amigo Gilberto Nascimento. Sabe que o Gilberto Nascimento, ele é jornalista e tem uma coluna lá no Intercept Brasil, tá? Mas ele me mandou aqui, vou ler isso aqui, tá bom? Diz assim, ó, Universal faz campanha religiosa para mobilizar fiéis e eleger bispos e pastores. O Davi Vieira, ele fez um vídeo, uma live onde ele destrincha tudo isso aqui, ó. A hora que a gente tiver um tempo, nós vamos fazer uma live também, vamos fazer alguma coisa para ler sobre o projeto Neemias, que é um dos projetos aí da Universal. Campanha Desafio de Neemias. Começa nessa quinta-feira e termina no dia da eleição, dia 4 de outubro, por Gilberto Nascimento. A máquina eleitoral da Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo milionário, no caso seria bilionário, Bispo Edir Macedo, está em ação novamente. Dessa vez, a igreja lançou uma, abre aspas, jornada de fé, fecha aspas, o desafio de Neemias, a fim de reunir os seus fiéis e voluntários e mobilizá-los para a atuação política na atual campanha eleitoral. A prioridade da Universal é eleger, na eleição de outubro, seus bispos e pastores candidatos a deputado estadual e federal por todo o país. A campanha Desafio de Neemias é inspirada na narrativa bíblica de reconstrução dos muros de Jerusalém. Vocês lembram quando eu falei para vocês aí, eu botei um áudio de um pastor, de um bispo, não sei, ele falou no final, vamos construir muros, porque já estavam aí com a pauta em mãos, né? Vamos lá então. Então, a campanha Desafio de Neemias é inspirada na narrativa bíblica de reconstrução dos muros de Jerusalém, que durou 52 dias. No caso deles, vai durar até a campanha, né? Espertinhos. É um projeto religioso de reflexão oficialmente. O principal objetivo da campanha, porém, segundo relatos de pastores da Universal, que falam sobre a condição do anonimato, e também de ex-pastores da igreja, é recrutar e doutrinar fiéis e multiplicar os votos dos candidatos apoiados pela instituição na eleição de outubro. A Universal, porém, aos seus seguidores, ou propõe aos seus seguidores, 52 dias de fé, foco e reconstrução espiritual. Iniciando nessa quinta-feira, dia 13, o término será exatamente em 4 de outubro, o dia da votação em primeiro turno. E aqui está, vem aí, 52 dias, o desafio de Neemias. Vamos lá então. Os fiéis estão sendo convocados a se inscrever em um site oficial do projeto Desafiando Neemias, ou Desafio de Neemias. Os pastores têm sido cobrados para cadastrar o maior número de membros e voluntários. E líderes da igreja monitoram quem está trazendo ou não
novos adeptos. A Universal determinou, em reunião da cúpula da igreja no Rio, no dia 4 de agosto, que cada cadastrado seja orientado a regimentar outras 52 pessoas, segundo o ex-pastor Davi Vieira. O número de fiéis simpatizantes cadastrados que deverão atuar como voluntários na campanha política religiosa da Universal chegava a 154 mil até o dia 4 de agosto. Depois dessa data, o site não informou mais o total. Os seguidores terão de cumprir uma tarefa diária a ser determinada pelos líderes da igreja. No período até a eleição, os obreiros, auxiliares de pastores, fiéis e simpatizantes receberão diariamente um vídeo com reflexões, além de notícias e orientações de seus líderes espirituais sobre temas de interesses políticos que fortalecem o discurso religioso conservador. Entre esses temas estão supostas perseguições políticas a evangélicos por regimes políticos de esquerda e o debate sobre a aprovação de leis que envolvem família, sexualidade e outras pautas morais. No espaço destinado às notícias, há textos jornalísticos com título como Perseguição cresce 380 milhões de cristãos sob perseguição no mundo. Onda de ataques e vandalismo a igrejas preocupa fiéis em várias cidades. PL da misoginia gera preocupação no Congresso Nacional. E a Câmara avança em projetos que isenta sermões e pregações da lei do racismo, entre outros. Os seguidores receberão uma tarefa diária a ser determinada pelos líderes. É engraçado que aqui, a Câmara avança em projetos que isenta sermões e pregações. Quer dizer, quando se avança para a isenção de imposto para a igreja ou para as instituições religiosas, aí pode, né, Macedão, sem vergonha. Né? A ideia do desafio de Neemias é incentivar os fiéis a cercarem a sua fé e os seus valores, construindo um muro com um tijolo por dia. Como Neemias, que em 52 dias restaurou os muros de Israel que estavam em ruínas e esse marco representou a independência daquele povo, de acordo com a Universal. Né? Aqui está algumas pautas que eles estão colocando para as pessoas, né? Para conscientizá-las e manipulá-las. O foco da campanha, segundo a igreja, é a reconstrução e proteção da família, dos valores cristãos e da vida espiritual. Sim. Quem conhece a Universal sabe o interesse que eles têm nisso mesmo. Para entrar no site do Desafio de Neemias, é preciso criar uma conta, a qual pede a identificação facial, uma senha e informações sobre qual templo, bairro, cidade e estado o fiel pertence. A cúpula da Universal quer fazer agora uma campanha mais vinculada diretamente aos fiéis da igreja, porque, ao longo dos últimos anos,
vinha perdendo votos no interior da denominação. Eles vão oferecer pílulas diárias de conteúdo, com pequenas reflexões bíblicas e divulgações de nomes de seus candidatos. Tudo isso vinculado à mensagem de Neemias, que é o reconstrutor de Jerusalém. Além de que defendeu Israel diante de tantas lutas, diz o teólogo protestante Fábio Pai, professor do programa de pós-graduação em Sociologia Política do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o LUPERJ. LUPERJ é uma tentativa de reconectar e fidelizar mais ainda os seguidores aos políticos candidatos da igreja, de uma forma muito direta. Em 2020, a votação deles foi muito pulverizada. As indicações políticas da igreja não foram atendidas tão facilmente. Eles estavam perdendo a capacidade de influenciar politicamente os fiéis, avalia Fábio Pai. Agora, por meio de um desafio religioso, a igreja procura enfatizar que os seus candidatos vão seguir os seus parâmetros e os propósitos de Neemias. E lembram que as figuras religiosas estão participando da política e da vida pública, afirma o teólogo. É uma engrenagem de recrutamento que visa transformar futuros líderes espirituais em soldados de uma guerra eleitoral particular. É um esquema que tem o objetivo de eleger os candidatos do Partido Republicano em todo o país. Critica o ex-pastor Davi Vieira, hoje um youtuber que é sobrinho de 2 bispos da Universal. É um site político disfarçado de conteúdo religioso. Vão dizer que é para proteger a família, porque isso mexe com os fiéis. E vão falar de supostas perseguições e leis que prejudicam a igreja, para justificar a necessidade de ter políticos no legislativo para mudar isso, afirma o Davi, né? Eu queria que o Ministério Público, o Tribunal Regional Eleitoral, vissem isso. É permitido, afinal, que uma instituição religiosa manipule os fiéis e venha coagir pessoas de uma tal maneira que elas não possam fazer suas próprias escolhas políticas? Indaga o ex-pastor da Universal, que tem denunciado a campanha em suas redes sociais. Neutralidade por conveniência. Para a presidência da República, ao menos oficialmente, o Republicanos, partido ligado à igreja, decidiu pela neutralidade em conversação no dia 4 de agosto. E a igreja deve adotar a mesma posição. A Universal deve apoiar também candidatos a governador e a senador nos estados. Mas essas escolhas serão avaliadas caso a caso. Segundo a conveniência do partido, a conveniência de Edir Macedo, né? Sempre foi assim, sempre foi desse jeito. No Rio de Janeiro, por exemplo, a tendência da igreja era apoiar ao governo estadual Douglas Ruas, do PL. No entanto, o responsável pela Universal no estado, o bispo Honorilton Gonçalves, ex-vice-presidente da TV Record, teve um encontro na semana passada com o candidato a governador Eduardo Paes, do PSDB. E agora a igreja deve apoiar o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Em Goiás, a Universal apoia a candidatura ao Senado do atual deputado do PL, Gustavo Gayer.
A maioria dos candidatos do republicano ao governo e ao Senado é indicada com o campo conservador e tem também a fechar alianças políticas com outros políticos à direita. O bispo Renato Cardoso, genro de Edir Macedo, casado com a primogênita do fundador da Igreja Universal, Cristiane Cardoso, é um duro crítico da esquerda. Na campanha presidencial de 2022, Cardoso, atualmente o segundo homem na hierarquia da Universal, disse que é incompatível ser cristão e votar em partido de esquerda, apesar de que a Universal ter apoiado os 2 primeiros mandatos de Lula no Palácio do Planalto. É isso aí. E os 2 de Dilma Rousseff, em 2003 e 2014, até o impeachment da então presidente. Pessoal. Aqui, ó, senhor dançarino, o dançarino da Universal, Gonçalves, à direita. O dançarino da Universal, lembra do dançarino da Universal, que foi dançar no corredor da igreja e falou que ia tirar a roupa? É o mesmo que tratou com grosseria e humilhou aquela esposa de pastor naquele áudio que nós colocamos aí do atendimento. Tem no canal aí, tá bom? Mas está aqui, ó. O bispo Norilton Gonçalves, do Rio de Janeiro, né? Ele está com o Eduardo Paes aqui. Religiosos próximos à Universal especulam que a igreja, como também os republicanos, teriam optado agora pela neutralidade na disputa presidencial diante da expectativa de que o governo pudesse ajudar o bispo Edir Macedo a salvar o seu banco, não diz demais. Pessoal, é por aí o negócio. Que corre o risco de ser liquidado pelo Banco Central, após investigações da Polícia Federal. O Banco Central e a Polícia Federal detectaram fraudes contábeis e fundos de investimento sem lastro na instituição. Nem os republicanos, nem líderes petistas admitem qualquer possibilidade de acordo nesse sentido. O republicano, por meio de um assessor, disse considerar o comentário uma viagem e afirmou ou informou que a decisão dos republicanos pela neutralidade entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial foi aprovada após consultas aos direitos estaduais do partido. Foram 9 votos pela neutralidade, 9 a favor de Flávio Bolsonaro e para Ronaldo Caiado, segundo o assessor. Nenhum pró-Lula. Integrante do Republicanos em São Paulo, no entanto, onde o atual governador Tarcísio Freitas, do partido, é candidato à reeleição, devem acompanhá-lo no apoio a Flávio. Por outro lado, em Pernambuco, onde o líder do Republicanos é o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, candidato ao Senado e próximo de Lula. A maior parte dos votos dos seguidores do Republicanos tende a ir para o atual presidente da República. Me dê a mão. Desde setembro de 2025, a Universal mobiliza os seus fiéis em todo o país para garantir a eleição de bispos e pastores ao Legislativo em 2026. Os seguidores da igreja têm recebido também, por meio de um programa chamado Me Dê a Mão, uma lista para cada um deles incluir nomes e telefones de 20 familiares, vizinhos e amigos, a fim de que possam se tornar novos seguidores e apoiadores dos candidatos da igreja. Sempre foi assim, né, pessoal? Sempre, a Universal sempre trabalhou dessa forma. E sempre bem antes, né? As pessoas
arregimentadas passaram a receber regularmente, por meio de aplicativos, links e áudios com discursos e mensagens dos candidatos à disputa da igreja. Programas, entrevistas e podcasts são produzidos também pelo Grupo Arimateia, o braço de formação política da igreja. E cortes são enviados aos fiéis em grupos de WhatsApp. Em Goiás, um vídeo enviado aos seguidores da igreja, em março, mostrou o pastor e deputado estadual Ricardo Quirino, agora candidato a deputado federal, saudando o Dia das Mulheres e condenando a violência contra elas. Em outro vídeo, o pastor e candidato fala de sua trajetória política. O também pastor da Universal e candidato a deputado estadual, Wellington Cardoso, apareceu criticando a escola de samba Unidos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no carnaval, e dizendo que esse desfile foi um ataque ao cristianismo. Quirino e Wellington Cardoso também foram mostrados lado a lado, em cards enviados a fiéis por meio de redes sociais, com os seguintes textos, abre aspas, as muralhas de Goiás estão sendo construídas. Nós somos partes dessa muralha. E vocês, fecha aspas. O conglomerado de Edir Macedo visa aumentar o seu poder político para expor pautas conservadoras, como deixaram claro os líderes da Universal em programas políticos exibidos na internet. Com o Tweet Podcast, apresentado pelo bispo Alessandro Pascoal, o líder do Grupo Arimateia. Eu tenho um vídeo aqui do Pascoal aí, mostrando quanto que ele ganha, quantas vezes ele trabalhou no ano. Tem aí, tá, pessoal? Procure que você vai achar. Vamos lá. Edir Macedo é o único brasileiro e uma das poucas pessoas no mundo a ter sob o seu domínio uma igreja, a Universal, uma rede de televisão, a Record, um partido político, os Republicanos, e um banco, o Digimais, o antigo Renner. Além de mais uma centena de outras empresas, como hospitais, plano de saúde, seguradora, portal, produtora, jornais e rádio. Os Republicanos, além dos bispos e pastores da igreja eleitos, abriga o governador Tarcísio Freitas e também o atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, eleito pela Paraíba. Tarcísio e Mota, porém, não são membros da igreja. Os Republicanos têm 42 deputados e 17 deles são ligados à Universal. Bispos, pastores, obreiros e apresentadores da TV Record. Em abril, na Sexta-feira da Paixão, a Universal deu uma demonstração de força ao mobilizar os seus fiéis em um evento gigantesco, a família ao pé da cruz, simultaneamente em vários estados, com 14 concentrações, 9 delas em grandes estádios de futebol, como o Pacaembu, o Neoquímica Arena em São Paulo, Maracanã no Rio de Janeiro, Mané Garrincha no Distrito Federal, Arena do Grêmio no Rio Grande do Sul, Fonte Nova na Bahia, Independência em Minas Gerais, Mangueirão. Está muito pequeno aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu não consigo aumentar, não adianta. E às vezes são pertinho uma da outra. Vamos lá. Mangueirão e Albertão. As concentrações no Pacaembu e no estádio do Corinthians, na capital paulista, concorreram entre si. Em fevereiro,
a igreja enviou a fiéis um link, repassado após os cultos em todo o país, para colher dados dos potenciais eleitores e suas preferências políticas na eleição de outubro, a fim de identificar a intenção de votos dos fiéis. É sempre assim, né? Sempre desta forma. Os fiéis responderam a um questionário sobre o qual grupo da igreja atuam. Há projetos na igreja voltados a jovens, idosos e policiais, entre outros. Há quanto tempo estão na denominação? Qual tempo e de qual município frequentam? Quais redes sociais utilizam? E se conheciam o programa político True Podcast, produzido pelo grupo Orimateia. E por último, se a eleição fosse hoje, em quem votariam para deputado? No questionário, dirigido aos fiéis do Rio de Janeiro, foram apresentados os nomes dos candidatos à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: Daniel Librelon, Carlos Macedo, não é parente de Edir Macedo, né? E Tia Ju, os três atualmente no exercício do mandato e candidatos à reeleição. Librelon e Carlos Macedo são pastores. Outra coisa, talvez o próximo vídeo que eu vou gravar aqui, eu vou falar sobre a irmã de Edir Macedo. A irmã de Edir Macedo. Ou ela é política, não estou lembrado agora, mas ela destinou milhões para a igreja de Edir Macedo. E, claro, eles têm uma explicação para isso. Mas vamos terminar aqui. Vamos terminar. Vamos lá. Para a Câmara Federal, foram apresentados os nomes de Rosângela Gomes, Luiz Carlos Gomes, presidente estadual do Republicanos no Rio de Janeiro, e do ex-prefeito carioca Marcelo Crivella. Imagina. Os três também candidatos à reeleição. Deputada licenciada Rosângela Gomes foi, até março, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo Cláudio Castro, do PL. Uso para fins eleitorais da estrutura da Universal, que arrecada bilhões de reais e detém dezenas de meios de comunicação, pode configurar abuso de poder econômico, segundo o advogado Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral. Eu estou aqui lendo e cuidando da outra para não vir em cima do computador, tá, pessoal? Desculpa. É isso. Da Fundação Getúlio Vargas, né? A gente sabe, eles estão querendo mapear para poder chegar nessas pessoas e falar que tem que votar em fulano e que tem que votar em ciclano, diz o advogado Neisser. Né? Neisser não viu ilegalidade, no entanto, na realização da pesquisa interna. A reportagem procurou a Universal para comentar os assuntos tratados nessa reportagem, mas, até o momento do fechamento, não obteve resposta. O espaço está aberto. Isso aí surpreende alguém? Surpreende alguém que a Universal não falou, não quis falar? A mim, não. Eu não surpreende. Eu, como ex-pastor dessa seita, não surpreende. Eles não vão falar. Eles agem na surdina, às escondidas, sempre agiram, sempre teve boca de urna, sempre teve. Eu desafio aqui, tem muita gente que foi da Universal e que fez boca de urna. Você que foi, comente aqui. Você que fez, comente aqui. Eu estou mentindo? Estou falando porque eu fiz. Orientado por eles. Então, é isso.
Gente, talvez no próximo vídeo eu traga o que da irmã do Macedão, que manda dinheiro lá para a igreja do Macedo. Será por quê, pessoal? Por que será? Não sei. Nem sei.